né? Então, se eu tenho, lembrem-se que não dá para fazer um omelete sem quebrar os ovos. Então, quando eu vou, meu sistema imune, ele vai montar uma resposta contra uma bactéria, contra o vírus, eu tenho, já te respondo, Carol, eu tenho, eu não consigo montar uma resposta inflamatória, uma resposta tão específica a ponto de só matar a bactéria sem lesionar nada ao redor. Geralmente, dependendo do tecido que a gente está falando, a gente mata a bactéria e a célula. Eu espero que a célula vá se regenerar e a vida volte a ficar bem. Então, se isso está grudado na célula, ela vai expressar esse MHC1, o linfócito TCD8 vai identificar que tem uma bactéria, um vírus, alguma coisa ali, ou até uma neoplasia naquela célula, que está errado aquela célula ali, e vai, né, dizer, vamos montar um processo inflamatório aqui e matar essa galera. Eu tenho, né, as minhas células apresentadoras de antígeno, os macrófagos, os linfócitos, as células dendríticas, elas são as únicas células que apresentam o MHC do tipo 2. Então, quando eu tenho o MHC do tipo 2, que gruda o invasor, quem vai ativar vai ser os meus linfócitos TCD4. Então, esses TCD4, eles são linfócitos mais rápidos em iniciar um processo inflamatório. Então, eles são mais imediatistas. Eles são menos específicos, eles montam uma resposta inflamatória mais generalista, mas eles são mais rápidos do que a galera anterior. A galera anterior ela é mais específica, só que ela leva um pouco mais de tempo, tá? Muito bem. Então, em gatos saudáveis, eu tenho uma predominância na minha mucosa oral de linfócito TCD4, que é o cara que faz quando eu preciso, eu tenho uma alteração da minha flora, da minha boca, é o cara que faz uma resposta mais rápida, porque a boca é um lugar que tem muita bactéria. Então, se eu tiver uma resposta rápida e eu deixar essa população de bactéria enlouquecer, eu posso me tornar um paciente séptico, né? E morrer, né? Então, a gente sabe que a boca né? Principalmente em cachorro, né? Cachorro humano, é uma fonte de endocardite, né? A bactéria sai da boca, vai parar lá na válvula, faz uma merda grande, o bicho morre, né? Eu faço uma translocação. Então, eu não tenho tempo de ficar aqui esperando, né? O CD8 acordar para a vida. Então, eu tenho um monte de CD4 para ser rápido, para fazer uma resposta inflamatória e meio que conter a situação. E um gato saudável, na boca dele, não tem linfócito B e não tem mastócito. Então, isso é o importante. Muito CD4, quase nada de CD8, nada de linfócito B, nada de mastócito, tá? Isso é num gato bom. E no gato cagado? E no gato com gengivite e estomatite, tá? O gato com gengivite e estomatite, ele vai ter um monte de alteração. Ele vai ter um epitélio gengival estragado, que está hiperplásico. Se ele está hiperplásico, é porque ele está respondendo a um insulto, né? Ninguém hiperplasia de graça. Se você ficar parado aqui sentado na cadeira, o seu músculo vai hiperplasiar? Você vai ficar com a mucosa definida maravilhosa? Não. Você precisa ir para academia, né? Então, ninguém hiperplasia de graça. Se eu estou hiperplasiando, eu estou respondendo a um estímulo. Então, já começa aí. Então, eu tenho uma gengiva hiperplasiada. Os meus vasos da minha mucosa, da minha submucosa gengival, estão todos dilatados e congestos, né? Olha o processo inflamatório. Lembra lá dor, rubor, tumor, calor, né? Vou ter dilatação, então vai ter mais sangue passando, essa gengiva vai estar mais vermelha e, e vai ter, né? Vai estar demasiado ali. Então já começa. Se eu tenho tempo suficiente, o meu próximo passo é sair do proliferativo e ir para o ulcerado, né? Eu vou começar a lesionar. O meu processo inflamatório vai começar a perder o controle do que está acontecendo e destruir essa minha gengiva, que ele encarou como uma gengiva problemática. Por isso que, quando eu chego naqueles gatos que já estão no estágio pior, a gengiva já não é mais lisa, ela já é toda esburacada. Porque ali, onde está o buraco, gente, é onde a gengiva está inflamadaça. Eu tenho friabilidade de mucosa, né? Tem gato que, você não vai fazer isso com o gato acordado, porque dói pra caramba, mas você pegar um gato que já esteja anestesiado, faz a experiência de pegar uma gaze e fazer isso aqui, ó. Sem esfregar, só passar. Começa a sangrar. Por quê? Aquilo ali está friável, o negócio está desfazendo. O organismo já começou a destruir aquele tecido e as minhas junções célula a célula, que mantém o meu tecido bonito, o meu tecido, né,
firme, ela deixou de existir. Esse tecido, as células estão cada um por si, Deus por todos. Então já começou estragado aí. Quando isso acontece, eu começo agora a ter reação de neutrófilo. Por quê? Eu tive quebra do meu epitélio. Então, as minhas bactérias do lado de fora agora estão invadindo um lugar que não era para invadir. Então, aquelas bactérias que a gente tem um monte na boca e ninguém está morrendo de sepse por isso, por que elas não estão morrendo de sepse? Porque a gente tem uma gengiva boa. Começa a ter uma gengiva cagada para você ver o que vai acontecer, né? Esse gato agora, ele tem uma gengiva em vários pontos da cavidade oral. Horrível. Eu tive ruptura da parede de proteção, meu muro está esburacado. As bactérias que antes estavam ali lindinhas, só olhando a paisagem, agora elas olharam um buraco na parede e falaram: que legal, o que eu posso fazer aqui de repente? E elas vão começar a contaminar esse epitélio, até o objetivo delas, o que é? Sair do lado de fora e chegar dentro do vaso. Então, só que para isso ela tem que atravessar o epitélio, ela tem que atravessar a submucosa e atravessar a parede endotelial. Até elas chegarem lá, elas desencadeiam um processo neutrofílico. Elas agudizam a inflamação. E aí agora eu comecei a atrair neutrófilo. Neutrófilo, 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 neutrófilo. O neutrófilo, gente, ele é uma metralhadora na mão de uma criança. Ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai metralhar todo mundo. Seja invasor, seja agente saudável, ele vai fazer, ele tá tentando bombardear, né? Fazer o ataque, matar o maior número de gente com o menor esforço possível. Então ele vai começar a liberar um monte de enzima, né, para tentar neutralizar a bactéria, e só que eu tenho efeito colateral. A hora que eu liberei para tentar matar essas bactérias, eu comecei a matar o tecido que já não tá lá essas coisas. Vocês percebem que isso começou a virar uma bola de neve? Eu tenho a bactéria piorando a situação, eu tenho o neutrófilo tentando matar a bactéria, e para matar a bactéria, ele mata todo mundo em volta. Eu já tinha um tecido que não estava legal, que já começou a crescer, que já estava demasiado inflamado. Isso começou a virar um negócio que eu perco a proporção. Aí eu comecei, nessa brincadeira de atrair neutrófilo, eu atraio mastócito, né? Mastócito, gente, é bom para quê? Reação alérgica. Só isso. Fora a reação alérgica, mastócito não é legal. O mastócito, ele é outra bomba, ele é uma granada. A hora que o mastócito começa a degranular, ele começa a liberar um monte das bolinhas dele no universo, e isso começa a incitar, né, mediadores de iniciação e perpetuação do processo inflamatório. Então, eu não precisava de alguém para botar fogo no parquinho. O fogo já estava torando o pau ali. O mastócito vem lá e joga mais gasolina dentro da fogueira, que é para, né, jogar. E aí eu começo a ter uma ativação de um monte de gente. Eu começo a atrair um monte de linfócito, um monte de plasmócito. Eu começo a ter um monte de CD8 que não tinha. Eu começo a atrair CD3, eu começo a atrair GG, IgA, IgM. Eu começo a atrair linfócito B. Vira uma reação inflamatória completamente desorganizada e, e sem objetivo. Então, sabe aquelas histórias de quando a PM vai tentar jogo de futebol, tentar apartar, e ao invés de apartar, eles pioram a situação? Porque aí sai o cara que tava, os torcedores que estavam brigando apanha, o ambulante que estava vendendo a camiseta falsa apanha, a pessoa que não estava no jogo, estava do outro lado da rua da calçada, apanha, todo mundo saiu apanhando. E ninguém sabe por quê, né? Sabe aquela história? Eu não sei porque eu tô batendo, mas tô, não sei porque eu tô apanhando. Vira uma confusão descontrolada que ninguém mais tem controle. Só que eu atraí todas as células possíveis e imaginárias do sistema imune para aquele local, e cada célula vai começar a liberar mediador inflamatório. Só que, gente, o mediador inflamatório ele não vai ficar restrito ali. Ele cai na circulação. E aí, a hora que ele cai na circulação, aí a gente perde o controle. Aí ele vai fazer lesão em outros locais, né? O pâncreas é o campeão de audiência, né? Aliás, o pâncreas no gato, né? Eu ouso dizer que o pâncreas no gato, ele pode ser considerado um dos órgãos de choque do gato. Por quê? Tudo ele responde, né? Aconteceu, o gato quebrou a pata, processo inflamatório da fratura, às vezes da pancreatite. O gato tomou um trauma abdominal, o pâncreas lesa. O gato, sei lá, fez intestino inflamou, o pâncreas apita. O pâncreas apita com tudo e mais um pouco. Então, a justificativa que a gente tem eu tenho tanto, o meu processo inflamatório, ele está tão descontrolado,
que eu tenho tanta liberação de globulina, né? Lembra? Inflamação, proteína total começa aqui, ó. Esses gatos, eles têm hipergamaglobulinemia. A globulina vai subindo, 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 subindo. Vou estourando de colocar a globulina na circulação. Jogo muita globulina no organismo. E essa globulina, ela é uma globulina que muitas vezes ela não é específica. Ela torna o sangue mais viscoso, ela começa a fazer hiperviscosidade sanguínea. Um sangue com hiperviscosidade sanguínea, ele não passa adequadamente no capilar. Quando eu estou falando do sangue com hiperviscosidade na aorta, beleza, a aorta é desse tamanho. A hora que eu jogo num capilar desse tamanho, é você colocar, sei lá, uma Hilux numa ruazinha que mal passa uma bicicleta. Eu posso passar? Posso, mas eu tenho que, né, de repente, diminuir um pouco aqui essa velocidade para conseguir chegar do outro lado sem arrancar, sem perder retrovisor, sem ralar o carro, para chegar inteiro do outro lado. Então, isso é o que acontece. Aí você pega um órgão, como o pâncreas, que é um órgão que exige, né, uma circulação efetiva, o pâncreas precisa ser circulado. Ele tem que ter, ele é um órgão que tem um metabolismo alto. Então, eu preciso circular sangue lá dentro. Se eu não circular sangue dentro desse pâncreas, esse pâncreas começa a sofrer por hipóxia. Aí você pega um gato que em vez de sangue, ele tem slime passando dentro do vaso sanguíneo, que o negócio vai se arrastando, e eu não consigo distribuir oxigênio de uma maneira adequada, esse sangue começa a ter, esse pâncreas começa a ter problema de perfusão. E aí, essa perfusão prejudicada, você começou com um problema, agora você ganhou outro. Agora você já tem a pancreatite já veio no pacote, né? E aí agora esse gato começa a ter um outro foco de inflamação demoníaco, porque um pâncreas inflamado é o inferno. Quem já teve pancreatite sabe, né? A dor e o desconforto e o impacto que isso gera no organismo como um todo, né? Tem gente que morre de pancreatite, tem gato que morre de pancreatite por conta do entra em CIRS. Então, isso é muito. Isso acontece por esse aumento de globulina completamente louco, né, enlouquecido, que vai acontecer por conta da boca do gato. Por isso que a gente fala que isso não é mais uma doença de cavidade oral. O complexo de gengivite estomatite, ele é uma doença sistêmica. Eu vou ter, vai sobrar, vai respingar, né? É tipo ligar o cocô no ventilador, né? Você vai jogar lá, vai espalhar para todo mundo. Quem pegar, pegou. Então, eu vou ter lesões em outros pontos. É que geralmente quem apita mais rápido é pâncreas, né? O pâncreas é o bestão, é o que é o mais sensível de todo mundo. Beleza? Tudo bem? Deu para entender mais ou menos, Carol? Qualquer coisa, vocês me falam aí, a gente vai conversando, tá? Muito bem. Então, e aí eu ainda tenho outro problema. Além de tudo isso, esse processo inflamatório todo, louco, acontecendo, é uma inflamação que a gente chama uma inflamação de baixa qualidade. Porque um processo inflamatório de boa qualidade é um processo inflamatório que aprendeu com o problema. Tipo, olha, sabe quando a gente é criança, que a mãe fala, não põe o dedo na tomada, não põe o dedo na tomada, daí você vai lá, enfia o dedo na tomada, toma um choque, o que aconteceu? Agora você, né, viu com seus próprios olhos o que é enfiar o dedo na tomada. Você vai lá enfiar o dedo na tomada de novo? Não, por quê? Você criou memória. É uma experiência negativa, certo? O organismo, ele tende, se as coisas funcionam adequadamente, a aprender com seus erros. Então, se eu tenho uma infecção, sei lá, ganhei uma infecção X, né? Fui atingida por uma bactéria X. Vou desencadear um processo inflamatório. A tendência é que eu tenha um número de células de memória. Os meus linfócitos, eu vou ter uma parte desses linfócitos que vão ser desencadeados para a memória. Porque se numa próxima vez eu for acometida de novo pela mesma coisa, eu não vou começar do zero. Eu já tenho um pouquinho ali de alguém que fala, putz, da outra vez que aconteceu isso aqui, a gente fez isso e deu certo. Eu já passei dos primeiros degraus, né? Eu já começo a escada do meio para frente. Isso é o inteligente, é você ter célula de memória. E o problema é que nos gatos com gengivite estomatite, as minhas células de memória, elas são péssimas. Eu tenho baixíssimas quantidades de célula de memória. Então, eu não consigo brigar com quem tá lá. E sabe quem tá lá? Quem adora tá lá? Duas galeras importantes que adoram piorar isso aqui. Cálice vírus
que 99,9% dos gatos têm na boca, e Bartonella, né? A Bartonella é uma bactéria que estava lá. Ela estava lá quieta na dela. Ela não, né? Só que, de repente, começou um processo inflamatório muito louco. Ela resolveu, para ela, ficou ótimo se proliferar. E aí ela vai começar a proliferar e ela começa a perpetuar a piora do processo inflamatório. E aí, o sistema imune não tem célula de memória. Ele olha para a Bartonella e dá. Sabe aquele filme Como Se Fosse a Primeira Vez? Que ela olha pro cara e fala que o cara tem todo dia ficar convencendo ela a namorar com ele? É isso aqui. A Bartonella, o organismo olha para a Bartonella e fala: quem é você mesmo? E aí começa tudo de novo. A mesma coisa com o calicivírus. O calicivírus ainda é pior ainda, porque ele não vai embora. Um gato que tem calicivírus, ele é portador eterno do calicivírus. O que vai mudar é a carga viral na boca. Mas se ele uma vez encontra um calicivírus, parabéns para ele vai ter calicivírus para sempre. E aí, numa situação dessa, de processo inflamatório importante, de coisas descontroladas e baixa a célula de memória, o calicivírus faz a festa. Ele multiplica alucinadamente e ele piora o quadro da gengivite estomatite. A gente tem uma correlação direta com o calicivírus com a piora desses pacientes. Então, eu tenho um processo inflamatório. Se eu tenho um calicivírus que não vai embora, que não consegue ser eliminado do organismo em condição nenhuma, nem num gato com gengivite, nem num gato sem, ele vai ficar lá para sempre, né? Eu tenho um gatilho de um processo inflamatório crônico direto, eterno. Ele vai ficar ativado para sempre, né? Vai piorar, vai melhorar, mas ele tá lá. Ele nunca vai voltar a ser uma boca zerada, uma boca normal. Porque eu sempre vou ter alguém que tá ali cutucando esse, esse gatilho. Beleza? Muito bem. Bom, e aí? A gente tem o gatilho imune de agentes infecciosos, né? O calicivírus, ele é o campeão de audiência. Então, gatos com calicivírus, eles são os piores a da Zika, a piorar a boca desses gatos. Então, se eu tô falando, e lembra que o calicivírus, ele depende, para eu ter viremia, maior ou menor, eu dependo do processo do sistema imune desse paciente, né? Se eu tenho um paciente que vive em superpopulação, leia-se, protetora, ONG, né, casas de gente maluca que tem 300 gatos num espaço pequeno, eu vou ter gatos cronicamente, né, vivendo em ambientes não favoráveis, em estresse crônico, né? Esses animais, eles vão ter uma chance da imunidade, né, do calicivírus proliferar muito mais. E aí, então, nesses animais é o paciente que vai ter uma boca pior, que tende a ter uma boca pior, tá? Do que gatos que não vivem nessa situação. Eu tenho herpes, né? Então, o herpes vírus, a gente tem alguns relatos de pacientes com herpes que pioram, mas assim, na rotina, eu não vejo meus pacientes com herpes piorarem, serem piores do que pacientes. Porque assim, o herpes também é 100% quase dos gatos que tem, então o calicivírus para mim é muito mais fator pior do que o herpes. A felve, né? Sempre ela, maravilhosa na nossa vida do veterinário, né? Sempre um inferno. A felve, ela tem um gatilho importante para pacientes com gengivite estomatite, mas a FIV, ela é ótima, sabe, gente? Eu sempre falo pro proprietário, né? Que se eu tivesse que escolher, se meu gato não tivesse a opção de ser normal, eu tivesse que escolher ele ter FIV ou ter felve, eu preferia ele ter FIV, que o estrago é menor. Porém, em se tratando de cavidade oral, a FIV faz mais estrago. A FIV tem uma capacidade de atrair um processo, né, de atrair esse processo inflamatório descontrolado para a boca muito maior do que a felve. Ela faz um estrago. É comum gatos com felve terem bocas ruins, mas gatos com FIV é quase uma unanimidade. Eles, em maior ou menor grau, eles têm gengivite estomatite, tá? E a gente sabe que, por conta do processo inflamatório crônico que esses pacientes eles apresentam, isso vai fazer com que eu mude o microclima. Então, eu mudo o pH, né, da minha saliva, eu mudo todas as minhas condições da minha cavidade oral, e isso predispõe com que eu tenha troca da população. Então, aquelas populações de bactérias boas e que estão lá, né, vivendo em paz comigo, elas diminuem e as bactérias patogênicas aumentam. E a galera da família dos bacterióides, eles são bactérias que crescem muito mais, e isso torna o hálito pior, isso torna o paciente com manifestações sistêmicas
piores. Tem gato que, né, geralmente eles fazem infarto de linfonodo, né, então vai ficar com linfonodo supermandibular grande. Tem gato que faz febre, tudo isso é piorado por conta aí dos bacterióides. E agora começa a sessão de horrores, né? Olha a boca desse gato aqui. Esse gato, ele não tinha tanta placa, ele até tinha um pouco de tártaro. A gengiva dele é horrorosa, tá? A gengiva dele é quase arroxeada. E olha essa região aqui, gente. Elas quase se encontram um lado no outro. Esse gato aqui, ele veio para mim, vocês podem imaginar, por anorexia, né? E aí, essa proprietária já tinha passado, segundo ela, não sei se é verdade, porque essa aí não me comprovou nada, mas segundo ela, em vários veterinários e nunca melhorava. Eu falei para ela, eu falei, olha, a gente, né, expliquei toda a situação, eu falei, mas independente do que a gente for fazer, eu tenho que, esse fundo aqui tá muito afetado. Eu falei, esse gato precisa de um tubo, ele precisa comer, ele não tá conseguindo comer, porque a garganta dele literalmente fechou. Imagina esse gato comendo, pegando a ração e tendo que engolir. Se a gente com uma inflamaçãozinha besta de garganta, né? Você olha no espelho lá, tem um puzinho lá no fundo. A gente já não consegue comer um negócio um pouco mais sólido porque já dói. Imagina o pobre desse gato. Gente, ele não consegue. Não consegue. A vida dele está fadada ao fracasso, tá? Por conta dessa inflamação. Essa mulher, ela não queria, ela queria eutanasiar o gato. Eu tive uma treta com essa mulher no consultório. Eu me recusei. Eu falei que eu não ia eutanasiar o gato, porque isso não era um quadro terminal, né? Que, claro, ele ia ter que passar por um procedimento, a gente ia ter que tirar, né? Ou extrair os dentes dele, a gente ia ter que medicar, mas eu não ia. Isso aqui não é um quadro terminal. É uma doença crônica, porém não terminal, né? E aí, essa mulher levou o gato embora e provavelmente ela deve ter achado algum veterinário que tenha feito a eutanásia desse gato. Nossa, eu dormi com esse gato no meu travesseiro, gente, muito tempo. Todo dia, quando eu ia deitar, eu lembrava do gato, pensando o que que aquela desgraçada daquela mulher fez com esse gato. Não sei, tá? Mas, ó, fiquei mal, tá? Fiquei bem mal com esse gato, porque a véia não queria fazer nada com ele. Fiquei bem chateada. Essa aqui é uma outra gata, é a Bimbinha. Bimbinha é um demônio na terra quando está com dor. Ela é uma santa sem dor, porém com dor ninguém põe a mão nem a proprietária, tá? A história de Bimbinha ela já veio extraída, essas extrações da Bimbinha não fui eu que fiz, ela já veio com extração, a extração não tinha sido feita de maneira errada, não tinha sobrado raiz, nada, mas ela tinha lesões, né? Se vocês olharem aqui, ó a região das fauces, né? Dos arcos palatinos, da bonitinha, como é que tava? Ó, super irregular, né? Vocês estão vendo que tá mega irregular? Que coisa horrorosa que tá isso aqui, né? Horrível. Bimbinha, né? Era uma das pacientes que era refratária à extração. A gente teve que fazer coisas com ela para com que ela lidasse melhor com isso aqui, tá? Esse aqui é outro gato. Olha a situação desse outro gato, né? Olha essa gengiva, gente, que horror. Olha isso aqui, pobre do gato. Tá vermelho até aqui em cima, ó. Tá tudo vermelho do pobrezinho. Olha aqui embaixo, isso aqui tá fervendo. Isso aqui tá muito dolorido. Tá muito, muito, muito dolorido. Olha esse gato. Este gato tem ferida ao redor. Ele tem ferida, tá necrosando a gengiva. Gente, vocês conseguem imaginar a dor desse pobre coitado? Esse gato aqui, ele esfregava, a proprietária me mostrou foto, ele esfregava a cara na parede. Ela tinha um muro, ela morava numa casa, ela tinha um muro daqueles de chapisco, sabe, que não é liso, que tem, tipo, aqueles muros antigos, que é meio áspero. O gato esfregava a cara, que acho que ele tinha tanta dor, que ele já estava meio louco das ideias. Ele esfregava a cara. Gente, exatamente, se uma afta já dói, vocês imaginam isso aqui. Olha, eu acho que a boca desse gato foi uma das bocas mais fedidas que eu já vi na minha vida. Era muito nojento. Fedia, assim, fedia pus, porque tinha pus, né? Gente, olha isso aqui, ó. Isso aqui, é tudo nojento, é tudo podre. Tem buraco, tem fístula. Imagina a dor desse coitado. Tava doendo demais, 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 demais. Demais, tá? Agora, olhem esses aqui. Esses aqui são
Olha que beleza. Que coisa maravilhosa de meu Deus. Olhem essa boca. Em volta do dente, que é uma coisa horrorosa, lá nos arcos palatinos. Olha isto aqui. Isso aqui é importante, tá? Vocês estão vendo que tem um dente aqui, ó? Tem um molar inferior aqui, ó. Isso aqui é um tecido linfóide. Ele mora aqui. Em gatos saudáveis, ele é só uma leve elevaçãozinha da mucosa. Ele é pouco visto, porque num gato saudável, eu não preciso ter reação dele. Quando eu tenho um processo inflamatório, ele começa a hiperplasiar, ele começa a ficar grande, e nesse caso aqui, o negócio perdeu o controle, e ele virou um brocotoma. Isso aqui, gente, não deve ser extraído, tá? Não deve ser retirado cirurgicamente, porque isso aqui, se você desinflamar, ele vai voltar para o normal. Ele deixa de ser um brocotoma e ele volta a ser uma coisa assim, uma singela elevação, como ele sempre foi, tá? Então, cuidado, porque às vezes você enxerga isso aqui, um desavisado, olha esse aumento de volume, fica bem na lateral da base da língua, entre a base da língua e o último molar, fica bem naquele afundadinho ali da mucosa, e às vezes a pessoa olha isso e acha que isso é um tumor. E aí manda o gato para biópsia, achando que isso aqui é um tumor. 99,9% dos casos, isso aqui é só uma reação péssima do processo inflamatório. E a hora que você desinflamar a boca, ele vai voltar para o normal e ele vai deixar de ser um problema, tá? Então é só para vocês não se assustarem, porque isso é bem comum nessas bocas nojentas, nessas bocas podres, tá? Este gato aqui, ele já, ele era um gato tão crônico, que não foi manejado adequadamente, que ele fibrosou. Ele saiu dessa fase aqui de hiperplasia e ele tinha uma destruição tão crônica, mas tão crônica, mas tão crônica, tão horrorosa, que ele fibrosou, tá? Esse gato aqui tinha FIV. Era um gato FIV. Olha o estrago. Eu tive um gato FIV que fez, não foi esse gato, foi outro, esse outro gato ele não tinha, eu não consegui tirar foto. Que, gente, ele fez essas reações aqui, ó, na base da língua. E aí ele tinha muita dor para comer, né? Porque a boca dele já era horrível, né? Ele já tinha dor por conta desse processo inflamatório, por conta dessa inflamação toda. É, ele já tinha tido os dentes extraídos. A gengiva dele era ótima, tá? A parte, né? Tipo, ele tava parecendo a bimbinha, assim. Ele tava, tipo, aqui bonito, mas o fundo tava feio. E ele começou a fazer essas reações bem fibrosadas na língua. Isso não é usual, tá? Mas pode acontecer. E aí esse o gato parou de comer, não comia, não comia. A proprietária não tinha grana, então eu queria colocar um tubo no gato. A proprietária não tinha dinheiro, tipo, não tinha nada de dinheiro, já tinha pegado dinheiro emprestado para passar comigo na consulta. Aquelas histórias, né, horrorosa. Não tínhamos grana para fazer o tubo. A proprietária não queria fazer, não tinha, que até queria fazer, mas não tinha dinheiro. E o gato não comia, tinha dor na cavidade oral. E aí ela falou para mim assim: ai, será que eu não posso dar comida para ele, né? Tipo, dar, né, coisas maiores. Eu falei: poder você pode, se ele vai comer, né? Sei lá. A mulher começou a cozinhar pro gato. E aí ela fazia batata, fazia mandioquinha, fazia várias coisas em pedaço, né? Comprava carne e meio que desfiava nos pedaços meio grande, e o gato, como era uma coisa mais mole, né, ele conseguia, então ele abocanhava com o lábio, né, então ele dava uma bocada, e aí ele jogava a cabeça para trás, para jogar a comida lá para trás, né, e aí, porque a língua dele estava super dolorida, ele não conseguia lamber as coisas, ele tinha que abocanhar e jogar, então ele abocanhava, levantava a cabeça, jogava para trás, e aquilo ele conseguia engolir. E assim ele foi durante um tempo. E aí ela conseguia dar remédio, então a gente fazia remédio oral para ela, então ela conseguia dar líquido, a gente manipulou tramal líquido e tal, começou a fazer as coisas líquidas, o gato deu uma melhorada, deu uma aliviada, então ele tomava Pred, tomava tramal e estava tudo bem. Ele, assim, a língua horrível tal, mas pelo menos ele parecia estar um pouco mais, ele estava mais animado, né? Estava mais confortável. Ok. A coisa foi evoluindo, a proprietária continuava sem dinheiro para passar o tubo, né? Eu ainda achava que ele ainda era um gato magro, ele era um gato amarelão, coisa mais linda. Bonzinho de tudo.
Aí um dia a proprietária me manda um e-mail, e ela era uma proprietária super daquelas preocupadas em não incomodar. Então, assim, ela não ficava mandando e-mail, mensagem assim à toa. E aí ela me mandou um e-mail em letras garrafais escrito urgente. Eu já me assustei, porque assim, ela não era aquele tipo de pessoa que escreve urgente às 3 da manhã para dizer que o gato espirrou, entendeu? Ela não queimava a largada da palavra urgente. Se era urgente é porque tinha acontecido alguma coisa. Eu, na hora, parei o que eu estava fazendo, abri o celular para ver o e-mail, e ela me falando assim: doutora, a língua dele caiu. E aí ela encontrou a língua do gato no sofá. Então, a reação inflamatória foi tão grande, mas tão grande, que necrosou a língua do gato. Tipo, a língua do gato, gente, caiu assim, ó, sobrou só o cotoquinho da base. E eu olhei para. E eu fiquei tão em choque com aquilo, aquela proprietária, tipo, e aí a foto, gente, era maravilhosa, que eu perdi esse e-mail, era num outro e-mail que eu tinha, a foto era assim, ó, a proprietária com a língua do gato, sim, a proprietária tirou a foto com a língua pendurada, como quem diz, você tá vendo o que eu tô vendo? A proprietária entrou em choque, até eu entrei em choque. Eu olhei para aquele e-mail, daí sabe quando você precisa de uns 5 minutos para responder? Eu falei, o que eu vou responder para essa mulher? Eu falei, não sei, preciso pensar. Eu li o e-mail umas 4 vezes pensando o que eu vou responder para ela. Aí, eu pensei, gente, se naqueles gato renal que faz afta de língua, né, quando a ureia tá super alta, quando termina de necrosar, para de doer e o gato volta a comer, eu falei, será que, eu falei, talvez vai acontecer a mesma coisa com esse gato. Eu falei, talvez todo o foco da dor dele agora reduza, porque agora não tem mais, necrosou já, caiu, né? Aí eu falei para ela, eu falei, olha, não dá para costurar, né? Tipo, caiu, caiu, vamos ter que aceitar essa derrota, né? Vamos seguir com a vida aí. Vamos ver se ele, né, tenta, né? Ele já tá comendo pedaço, assim, a gente não tem dinheiro para pôr o tubo, então vamos observar. Eu falei, pesa ele hoje, para a gente ter uma noção de peso, né? Para ver se ele vai piorar, né? Se ele vai comer menos agora sem a língua. Gente, se eu falar para vocês que esse gato engordou 1 quilo e pouco em 20 dias, vocês acreditam em mim? Passou. Esse gato aprendeu, a proprietária, muito ligeira também, porque ela era uma pessoa esperta, né? Que não é para todo proprietário que tem essa envergadura moral que essa mulher tinha. O que ela se ligou de fazer? Ela fez uma bolinha de batata e ela grudava, ela meio que fez um purê de batata com ração. Como o gato já tinha aprendido, já tinha pegado a manha, porque agora ele já não estava usando aquela língua, já fazia tempo. Então ele já tinha pegado a manha de abocanhar a comida e jogar para trás. Então ela pensou: se eu colocar a ração no meio disso aqui, talvez ajude ele. Então ela fazia umas bolinhas de tipo um purê de batata mais concentrado, assim, que fosse um pouco mais duro. Ela misturava, meio que recheava, fazia tipo um Kong de ração com a batata e colocava pro gato. O gato pegava a bolinha e jogava para trás. O gato pegava a bolinha e jogava para trás. A hora que começou a colocar ração, né? Começou a ter um intake calórico maior. O gato engordou. Gente, esse gato viveu, mas ó, mais uns 2 anos, porque ele já era um gato velho quando isso aconteceu. Ele já tinha uns 12, 13 anos quando tudo isso aconteceu. Ele viveu e eu fiquei em choque. Eu falei, gente, olha só, né? Como é que a vida foi ficando, né? Então, da água, né? Ele não conseguia beber água. O que ele fazia para ele até conseguia mais ou menos. Ele enfiava a boca. Então, a proprietária deixava o pote cheião, né? O pote sempre tinha que estar cheio e ele fazia assim, ó. Ele usava a mandíbula de colher. Então, ele meio que afundava a mandíbula na boca e aí a água escorria para trás. Eu acho que ele jogava muita água fora, mas assim, gente, esse gato nunca desidratou. Eu também foi uma preocupação que eu tive. Eu falei, tá, legal, e a água, né? E agora? Mas eu acho que um pouco como ele comia muito alimentação natural, acho que o intake de água dele já vinha um pouco da batata, né? Do que ele comia ali. É, E ele fazia esse esquema de beber água aí bizarro. Exatamente, esse gato queria viver. Ele decidiu que ele não ia morrer. Não importa o que as outras pessoas pensassem, este gato decidiu que a vida dele, quem decidia a hora de morrer era ele. Que olha, gente, eu não sei o que aconteceu com esse gato. Ele ficou, ó, ele viveu e a vida se seguiu e ele aprendeu a lidar com isso. Claro que a gente tinha uma proprietária que era uma proprietária, talvez na mão de qualquer outra pessoa,
esse gato ia ter morrido, né? Porque quem que ia cozinhar? A mulher todo dia cozinhava uma coisa diferente. Um dia ela cozinhava cenoura, no outro ela cozinhava batata. O gato tinha um cardápio melhor que o meu. O gato comia mais variedades. Um dia eu falei para ela que ela tinha que fazer minhas marmitas, porque a veinha tinha umas ideias, cada hora ela inventava um negócio diferente pro gato comer. E o gato comeu e ficou ótimo. E viveu. Então, assim, até sem língua, essas criaturas, a hora que elas decidem viver, elas vivem. É impressionante. Impressionante. O que é capaz de acontecer com esses bichos. E aí, né? Pensando em conservativo. Não vou extrair os dentes do gato. Não vou mandar ele para cirurgia. O que vai acontecer? Vai dar ruim. O tratamento a longo prazo é péssimo. Esses animais respondem parcialmente. Eles vão responder aí por uns 15, 20 dias no máximo. Depois, eles não respondem, tá? O que a gente tem que fazer nesses pacientes, independente se eles vão ser mantidos no conservativo ou não, é controle de dor e controle de inflamação, tá? Então, a gente tem trabalho que faz uso de GABA nesses pacientes. Eu uso muita GABA nesses pacientes. A Bimbinha, ela é uma portadora, né? Ela já extraiu todos os dentes, mas ela é uma gata que ela é refratária, né, à extração. Então, ela melhorou muito com a extração, porém, se ela ficar de cara limpa, sem nada de medicação, ela para de comer e vira no capeta. Então, ela tem muita dor. Então, ela é uma gata que faz uso tanto de GABA quanto de corticoide de uso crônico. Então, ela toma Pred, toma GABA, e enquanto ela toma Pred e GABA, ela fica linda. Parou a Pred, parou a Gaba, que é a proprietária dela, adora dar essas pataquadas comigo, aí a gata volta a virar no capeta. E aí ela manda mensagem, ai, a Bibinha hoje está péssima. Daí eu falo pra ela, quanto tempo que ela tá sem o remédio? Ai, faz um mês. Aí eu nem respondo. Aí a mulher fala, ai, tem que mandar manipular de novo, né? Deu, olha só que gênio que a senhora é, não é mesmo? E aí ela manda manipular, a gata fica ótima. Por quanto tempo usa GABA, corticoide, ciclosporina? Aí, gente, nos animais que são refratários, geralmente eles tomam para o resto da vida, tá? Alguns você pode até tentar fazer um pulso, tentar diminuir, fazer uma fase, tira um pouco, coloca um pouco, mas geralmente os pacientes que são refratários e que a gente tira a PRED deles, eles voltam a ficar ruins muito rápido, tá? E provavelmente, agora que tira, eles perdem o controle da dor e da inflamação, eles voltam, né? Só que daí chega numa hora, eles vão piorando de pouco, chega numa hora que a gente volta a chegar naquele ponto horrível de muita dor, deles estarem anoréticos. Aí a gente volta com medicação, eles estabilizam. Então, assim, eu não tenho recomendação, eu não tiro, tá? Para fazer isso. Eu faço muita GABA, então a maioria dos meus pacientes, eles são dos refratários, eles são divididos em duas populações. Os que tomam só corticoide e que o corticoide é capaz de segurar a bronca, e aqueles que tomam corticoide GABA, tá? Então, meio que dos refratários, eles ficam nessas duas situações. Pode usar tramal? Pode, mas o tramal ele é feito para dor aguda e não para dor crônica. Então, aquele paciente que agudizou, você quer usar o tramal uns 4, 5 dias, beleza, mas não dá para você deixar esse gato tomando tramal pro resto da vida, tá? A mantadina tem alguns trabalhos que eles estão começando a utilizar a mantadina. Eu nunca usei a mantadina para isso, tá? Ciclosporina. Já tentei usar, ninguém deu certo. Nenhum deles deu certo. Eu já usei ciclosporina, eu já usei clorambucil, tá? Tem na literatura indicação, eu não vi ficar bom. Eu tinha um gato que ele fazia uma hiperglicemiazinha meio perigosa com a Pred, aí eu tirei e coloquei na ciclosporina. Ficou ruim. Daí voltei com a Pred e ele ficou ótimo. Aí fui começar a tirar ele da Pred, entrei com o Clorambucil. Ficou ruim. Ele só ficava bom com a Pred. Né? Tentei tirar a Pred, deixar ele só na GABA, ele melhorava, mas não ficava 100%. Então, assim, ele era dependente do corticoide. Avisei o proprietário que esse gato ia virar diabético a qualquer momento, porque ele era um gato que respondia, fazia uma hiperglicemia importante com a Pred, e é isso aí. E esse gato viveu mais um tempão, depois ele desapareceu, eu não sei o que aconteceu. Mas não dá para. Esses pacientes, eles são muito ruins para ficar sem. Vocês perguntaram mais coisa aqui? Deixa eu ver. Pode usar pregabalina? Não tem trabalho, tá? De pregabalina.
Então, a gente não, teoricamente, se a gente conseguir usar ele, a pregabalina como controle de dor, acredito que dê para usar, mas a gente ainda não tem indicação. A pregabalina, ela é bem recente, assim, na vida dos gatos, então acho que vai demorar um tempo para a gente ter mais trabalhos que digam dose, frequência, indicações que ela funcione, tá? Existe medicação hora base nas lesões? Existir até existe. O problema é que os bichos são tão doloridos que você não vai conseguir passar. E geralmente os refratários, eles são aqueles que ficam com a lesão lá nas fauces, lá atrás. Você não consegue enfiar a pomada lá na goela do gato. Eles deixam uma vez. Na segunda que eles se ligam o que você vai fazer, você não consegue passar, tá? Eu não prescrevo, porque o mal-estar deles a sensibilidade é tão grande que o proprietário fica lá brigando para enfiar a pomada na boca do bicho, que eu acho que é mais estressante do que o efeito. Dá para fazer laser? Dá para fazer laser nos refratários, tá? O laser, ele é ótimo. O problema do laser é o custo, né? Então, a gente tem pacientes que são refratários à extração e que você faz o laser e o laser zera. E tem pacientes que são refratários à extração, você faz o laser ameniza, mas esse bicho ainda precisa ficar tomando remédio. Então, tudo vai depender de caso a caso, mas sim, você tem uma indicação de fazer laser. O laser já foi muito mais indicado antigamente do que ele é hoje, tá? Antigamente era assim, é refratário, vai pro laser. Aí, eu acho que a galera começou a fazer tanto laser e começou a ver que os gatos não estavam respondendo tão maravilhosamente bem com laser, que o laser meio que deu uma caída de moda, assim. Mas tem indicação de literatura, de você fazer laser nos refratários. O problema é os proprietários vai ter grana para bancar, tá? Mas em alguns que fazem laser, eles ficam bem bons, tá? Pode fazer. E uma coisa, eu não trabalho com ozônio, tá? Para mim, essas coisas alternativas, que não tem trabalho que comprove eficácia, então vocês nunca vão ver eu falando de ozônio, de coisas assim, porque não, eu sou muito alopática, tá? Uma coisa que está funcionando muito, que tem uns trabalhos muito legais para esses pacientes refratários, é célula-tronco, tá? Tem trabalhos muito legais. Oh, meu Deus, cadê minha caneta? Aqui. Coisas muito legais com célula-tronco mesenquimal, que eles pegaram esses pacientes que eram refratários, né, ao tratamento, que fizeram a extração e que ainda continuaram refratários, né, eles viram que eles fizeram célula-tronco, então aplicaram célula-tronco na região da lesão, e aí 42,8% tiveram remissão clínica total, zerou com a célula-tronco, então, tipo, desfez o gatilho inflamatório e consertou o BO. Quase 30% teve uma melhora significativa, mas não zerou, e quase 30% não mudou nada. Esse trabalho aqui, ó, que é um trabalho de revisão de célula-tronco, ele é um trabalho desse ano, tá? De agosto de 23, ele é fresquíssimo. Que a galera começou a fazer nesses gatos com gengivite e estomatite, eles começaram a administrar. E olha os que eles tiveram. Isso aqui é no dia zero, então é no dia que o gato já tá. Vejam que o gato já foi extraído, ele já não tem dente, né? Não foi extraído hoje. Esse gato já passou por um processo de extração. Esse gato aqui, ó, no dia zero, né? Então, o de cima um pouco pior que o de baixo, né? Mas ambos tinham edema, tinha bastante congestão dessa mucosa, né? Uma mucosa irregular. Aqui é 3 meses pós-célula-tronco e aqui 6 meses pós-célula-tronco. Esse gato de cima, ele teve uma melhora substancial, ele não remissionou, porque ele ainda tem uma hiperemiazinha aqui, né? Tá um pouquinho demasiado, mas, gente, olha o gato de baixo. Olha esse gato aqui. Que coisa maravilhosa. Esses gatos, eles não fizeram uso de medicação anti-inflamatória, tá? Então, tava de cara limpa com a célula-tronco. Aqui, ó, esse gato aqui zerou. Zerou. Lindo, maravilhoso. Olha que mágico. Achei mágico, tá? Então, sim, fica aí uma ideia para aqueles proprietários que têm dinheiro, porque também célula-tronco não é barato, coisas do tipo. Perguntaram aqui, ó, dá para desinflamar sem extrair os dentes ou primeiro se remove os dentes mesmo? Pensando que há casos que não responde mesmo extraindo. 60% dos gatos vão responder.
a extração, tá? Você pode desinflamar? Pode. Só que aí, o que que você vai fazer? Você vai desinflamar, você vai... O que que eu vejo muito? Ah, o gato vai para o tratamento periodontal. Vai fazer limpeza de tarta. Aí ele volta, aí fica bom um mês, volta zoado. Não resolveu. Aí ele toma antibiótico, aí toma um estomorgil da vida. Aí fica bom, porque você reduziu a carga bacteriana da cavidade oral. A hora que a carga bacteriana volta para o normal, zoa o barraco, né? É, quando quando você entra com corticoide, o bicho melhora um pouco com corticoide, mas não zera, e a hora que você para o corticoide, ele volta a piorar. Então, assim, o tratamento conservativo, ele não vai melhorar sem a extração. Tá? Então, a extração, ela é mandatória. E eu falo isso para os proprietários, tá? Quando o proprietário chega para mim de primeira, eu falo para ele isso, ó, você pode fazer isso, isso, isso e isso, só que você vai chegar aqui e vai falar para mim, ó, não melhorou, ou melhorou, ficou um tempo melhor e não melhorou. O que que é o certo a se fazer? Extrair. E aí eu deixo na cola do proprietário, ele que decide. Se ele quer tentar, eu tenho. Boa parte dos proprietários já quer pular a etapa, já quer ir direto para extração, tá? Esse é o tipo de coisa que eles até que aceitam razoavelmente bem, tá? Outra coisa são animais que tem proprietário que não quer acha que a extração é meio agressiva, assim, de cara, né, de começo, e aí eles falam, ah, não, quero tentar alguma coisa. Aí, seja lá qual for a opção que você for mandar ele fazer, né? Seja o corticoide, ou seja o antibiótico, a hora que você parar, o bicho vai piorar. E aí ele volta no retorno e fala, ai, doutora, bem que você falou mesmo, né? Que ele ia ficar bom um tempo, e agora ele já piorou de novo. Daí você fala, né? Você levanta a plaquinha do eu avisei, né? E aí eles vão mais conformados para a extração. É que como eu sou o cara que geralmente o gato já passou por alguém até chegar em mim, quando eu dou a opção da extração, geralmente eles são menos resistentes porque eles já tentaram outra coisa, né? Mas quando porventura o cara chega para mim de primeira, não passou em ninguém, eu jogo a opção para ele. Você decide aí o que você quer fazer. Aí eu falo, a indicação é essa. Quer tentar outra coisa primeiro? Podemos. Não quer tentar, quer ir direto para extração? Vamos. Boa parte aceita a extração. Os que não aceitam, na primeira remissionada, recidivada aí da parada, o proprietário volta já falando, ah, não deu certo mesmo. Vai ter que, é melhor extrair, então. E aí eu falo para eles que, né, que a extração é 60% aí de sucesso, né, e a gente tem 30% de chance aí desses gatos ficarem refratários e ainda precisarem de medicação. Mas, geralmente, quando esses gatos chegam e já estão num estado de anorexia tão grande, tão horrível, que já estão, né, tristes, com o estado geral impactado, que o proprietário já chega meio desesperado. Então, ele não fica tão reticente assim, tá? A gente tenta extrair todo mundo menos o canino, né? E assim, o canino tá aqui com o asteriscozinho aqui, por quê? Lembra que eu falei para vocês, né? Então, a nossa conformação de cavidade oral, ela se dá por conta do dente, né? Se eu estou extraindo todos os dentes, não deixo nada, a tendência é que a longo prazo eu vou começar a ter a alteração dessa conformação. Então, a gente tenta, mesmo naqueles casos que em volta do canino esteja horroroso, a gente tenta deixar o canino, né? A gente só tira o canino em que situação? Quando ele tem muita mobilidade. Aí, se ele tem mobilidade, aí não tem jeito. A gente tira porque ele vai ser foco, vai começar a fazer bolsa, vai entrar bactéria, vai fazer abscesso, vai ser pior. Agora, se o canino não tem mobilidade, a gente deixa ele, extrai todo mundo do canino para trás. Então, todos os pré-molares e molares, tanto de cima quanto de baixo, eles vão embora. O que às vezes eu falo pro proprietário? O ideal seria tentar tirar o máximo possível numa única tacada. Mas tem gato que tá tão horroroso, tão dolorido, que eu não consigo. Eu faço metade da boca primeiro, espero esse bicho recuperar, e aí depois eu faço a outra metade, tá? Tem bicho que tá muito hemorrágico, que tá muito inflamado, tem risco de precisar de transfusão. Então, tem uns bichos que vem meio cozido demais, eu não tiro tudo de uma vez. Eu faço um lado,
deixo um lado do jeito que tá, faço conservador até a gente conseguir extrair o resto, e aí depois tiro o outro lado, tá? Então, essa tentativa. E aí, então, resolução importante a completa em 80% dos casos, tá? E 20% são os animais que são refratários, que mudam muito pouco com a extração. Vocês perguntaram dos incisivos, né? Os incisivos, gente, eles têm uma raiz tão ridícula que geralmente eles caem por conta, tá? Aí eu vejo na hora da cirurgia. Se esses incisivos tiverem mobilidade, eu extraio para facilitar. Se eles não tiverem mobilidade, eu deixo eles lá, porque a reação em torno deles é tão pequena, porque a raiz é tão baixa, tão pequenininha, que o processo inflamatório ao redor deles não é tão grande. Então, a hora que você reduz o processo inflamatório do resto, acaba aqui dando uma amenizada na frente, tá? Então, assim, você não precisa ficar tão louco no incisivo, porque a tendência é ou ele já caiu, o bicho já chega para você sem, ou então, quando você tirar o resto, a reação inflamatória reduz. Então, você vai acabar não mexendo. Mas se ele tiver mobilidade na hora da cirurgia, eu sempre testo. Então, eu vou lá na hora da cirurgia, eu dou uma mexidinha, uma testadinha. Se deu mobilidade, eu arranco eles fora também, tá? Já aproveito o ensejo e volto. Então, ó, essa é a bimbinha, né? Pós-extração. Isso foi em julho de 2020, né? Então ela já tinha sido extraída, foi quando eu vi a bimbinha pela primeira vez. Então já tinha sido extraído, né? Não tinha problemas de extração, mas ela era refratária. E isso aqui à direita, novembro de 2020, tá? Ela estava com PRED com GABA, não estava maravilhosamente bem, mas porque a proprietária esquecida das ideias, né? Esquecia as coisas, né? Pulava aí uns dias do medicamento. Mas nessa situação aqui, ó, de novembro, a Bimbinha já tinha engordado bem, ela tinha ganhado peso e estava comendo normalmente e o humor dela tinha melhorado consideravelmente. Aqui, em julho, ninguém colocava a mão nessa gata. Ela era o capeta em forma de gato. Tá? Ela estava irracível quando ela veio para mim a primeira vez. E depois ela era uma santa. Era desacreditar que era a mesma gata. Parecia que alguém tinha trocado os gatos no momento do retorno. Era bizarro. Segue a gente se você ainda não segue para acompanhar as maravilhosas palestras e conteúdos exclusivos que o IEP Ranvier disponibiliza para vocês. Beijo, te espero na próxima!